Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Eu entregarei, canta, solta a voz, que guardei aos pés da tua cruz e confiarei. Já não há o que temer, já não há o que temer. Por tuas chagas posso crer na vitória. Mais uma vez eu entregarei. Eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz e confiarei. Já não há o que temer, por suas chagas posso crer na vitória. Nós estamos na nossa 4ª semana no poder do nome de Jesus, a nossa campanha de oração por cura e libertação. E nós estamos hoje, cura e libertação do maligno na área profissional. Eu sei que tem muita gente que me procura e diz: é isso mesmo, Marisa, é o que eu estou precisando. Eu aqui hoje, gente, eu não vou falar para vocês. Deixa eu ser um pouquinho dura. Eu não vou falar se você é competente ou não. Às vezes o trabalho não vai bem por incompetência nossa. É ou não é? Não quero saber esse caso hoje. Eu quero saber do caso onde tem uma opressão maligna. Onde nós damos 2 passos para frente e 3 para trás. Por quê? O que pode estar acontecendo? Ontem não, terça passada, a irmã Zélia esteve aqui, falando da cura emocional. Quando acabou, nós saímos para jantar, e a irmã Marisa, eu preciso contar para você, não, antes de sair, um sonho que eu tive com você. É, irmã? Saímos lá, vou contar o sonho. Tá bom, irmã, coisa boa, né, irmã? Aí ela disse assim, que ela disse que estava muito cansada à tarde e deitou para dormir. E aí ela sonhou que eu tinha convidado ela para vir pregar, e disse que só tinha vindo 10 pessoas. E daí disse que eu fiquei doida, que eu falei assim, mas aquele povo, nem os servos, isso é um absurdo, onde se viu? E aí eu lhe preparei tantos que não era na catedral, disse que era uma casa. Onde se viu, eu preparei tanto, convidei com tanto amor, irmã, eu estou com vergonha da senhora, disse que eu dizia. Eu penso que eu ia dizer bem isso mesmo, né? Esse povo mole, eu ia falar bem assim, né? E daí a irmã falou assim, Marisa, Deus falava assim para mim, naquele sonho, não importa a quantidade de pessoas, tanto é que ela chegou e disse, que as curas que iriam acontecer, seriam curas extraordinárias, terça passada, diz que Deus disse isso, para ela, Zélia, quero fazer curas extraordinárias. Muito mais do que 10 pessoas tem nesse grupo. Dizia a irmã isso para mim. Mas uma pequena quantidade, apenas uma pequena quantidade, abre o coração para que os verdadeiros milagres aconteçam. Então eu vou falar isso para você hoje, para você abrir seu coração. Para que os verdadeiros milagres aconteçam no dia de hoje. É uma verdade, não é? É uma verdade. É um tema um pouco complicado de falar, a área profissional, mas eu quero pegar com vocês o livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 5. Essa palavra é muito forte, já caiu para mim algumas vezes. E a última vez que caiu, eu acabei colocando isso aqui para todo o estado, porque era algo que Deus já tinha dado a nível nacional. Diz assim:
Presta atenção nessa palavra. Considerai o que fazeis. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis e não vos saciais. Bebeis e não chegais a apagar a vossa sede. Vestis, mas não vos aqueceis. E o operário guarda o seu salário em saco roto. O operário guarda o seu salário em saco sem fundo. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Refleti no que fazeis. Subi a montanha. Trazei madeira. Reconstruí a minha casa. Ela me será agradável e nela serei glorificado, o oráculo do Senhor. Esperaste uma abundante colheita e esta foi magra? Dissipei como um sopro o que querias armazenar. Por quê? Oráculo do Senhor. Porque minha casa está em ruínas, enquanto cada um de vós só pensa, só tem cuidado da sua. Estou pulando para o versículo 12. Não, eu vou continuar. É tão pesado. Por isso, o céu negou o seu orvalho e a terra os seus frutos. Sequei terras e colinas, trigo, mosto e óleo, todo o fruto da terra, homens e animais, tudo que produz o trabalho de vossas mãos. Zorobabel, o profeta, o sumo sacerdote, filho de Salatiel, com o sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e todo o resto do povo ouviram a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras que lhes dirigiu o profeta Ageu, da parte do Senhor, e todo o povo temeu o Senhor. É longo, eu sei. Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo o mandato que ele tinha recebido do Senhor. O Senhor disse, quando aquele povo ouviu o oráculo do Senhor: eu estou convosco, oráculo do Senhor. Então o Senhor inspirou coragem a Zorobabel, inspirou coragem a você, o teu nome hoje é Zorobabel, inspirou coragem a Zorobabel, filho de Salatiel. Vou passar para o versículo 4 do capítulo 2. Ó Zorobabel, tem ânimo, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote, coragem todos vós, habitantes da terra, diz o Senhor. Mãos à obra, edifiquem a minha casa. Eu estou convosco, oráculo do Senhor dos Exércitos, segundo o pacto que fiz convosco, quando saístes do Egito, meu espírito habitará convosco. Não temais, porque isto diz o Senhor dos Exércitos: ainda um pouco de tempo, e abalarei céus e terra, mares e continentes, sacudirei todas as nações, afluirão riquezas de todos os povos, e encherei de minha glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo que eu vou ler agora, me acompanhou durante a coordenação primeira do grupo de oração Raio de Luz, e me acompanhou quando eu e João passamos por uma dificuldade financeira muito grande, muito grande. O Senhor me deu essa palavra, e esse versículo ficou gravado no meu coração. Ele diz: a prata e o ouro me pertencem, oráculo do Senhor dos Exércitos, e o esplendor desta casa sobrepujará o da primeira, oráculo do Senhor dos Exércitos. Sim, farei reinar a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor. Dá para baixar um tiquinho o meu retorno, sabia? Mais pouco, não muito. Minha gente, resumindo essa leitura, quando o profeta Ageu falou naquele tempo, o que estava destruído era o templo de Jerusalém. Mas a palavra proclamada hoje em nossos dias, o que está destruído, minha gente, é o templo de Deus, é o nosso coração,
Essa palavra hoje é dirigida a todos nós. Ele diz: reconstrói a minha casa, reconstrói o teu coração, faz do teu coração a minha morada, faz do teu coração o coração que está destruído, devastado, que está arruinado, que tem que ser reconstruído. Adianta, minha gente, viver num luxo, se nossos pensamentos, nossos sentimentos estão arruinados, minha gente. Se todo luxo e toda riqueza trouxesse paz, não teria tanta gente rica tirando a vida, se matando. O Senhor quer falar para você: Marisa, mas é cura profissional e você vem falar isso? Venho porque Mateus 6,33 diz: busca primeiro o reino dos céus, e tudo mais vai te ser dado por acréscimo. Tudo é tudo. E eu não estou aqui falando como alguém que nunca sofreu nessa área profissional. Eu estou falando como alguém que sofreu muito nessa área profissional. Alguém que foi obrigada a confiar em Deus. Se eu quisesse sobreviver, eu tinha que me entregar a nosso Senhor Jesus Cristo. E vou falar mais, chorava, minha gente. A hora que o negócio aperta na vida da gente, que você não tem mais para onde correr, eu chorava, eu tremia, eu chorava várias vezes ao dia. E um dia, no banheiro chorando, que o banheiro é meu lugar. A igreja é meu lugar de me encontrar com Deus. Mas quando está difícil, e eu preciso de um silêncio, e eu estou na minha casa ou algum lugar também, o banheiro é meu lugar de falar com Deus. E lá, ele dizia para mim: Marisa, filha, o teu desespero pode acrescentar 1 centavo na tua conta? Não, não pode. Então, aproxima-te de mim, filha. Foi o que eu fiz. Sei como é difícil passar por isso. E quero dizer que Deus é fiel. E Ele honra um filho que se entrega nos seus pés. Ele honrou minha casa. Ele honrou, eu falo isso em todas as áreas profissionais. Honra o estudante. Eu já contei para vocês, não preparei nada disso, mas vamos falar. Honra o estudante. Honra como honrou lá em casa. E vocês sabem de toda a história que passou dos filhos indo embora, que eu passei, e rezando pela área profissional. Senhor, se é da tua vontade, eu quero minha família junto. E a Patrícia: mãe, não me manda embora para estudar fora. Ela me dizia: minha família é tudo. E eu dizia: vai, filha, vai. Chorei 1 ano. E quando foi para fazer vestibular, coincidia com a Federal de Curitiba, e ela queria medicina aqui em Maringá. Foi para Curitiba, fez prova lá, foi a primeira fase, foi muito bem, a segunda coincidia aqui. E ela optou por Maringá. E não passou. E ela tinha perdido a segunda fase da Federal, que bastava não zerar. Tinha passado na PUC. E eu, em oração, falei: Senhor, passou para o 2º semestre. Senhor, é da tua vontade então que ela vá lá para Curitiba? Ela vai, Senhor. E veio no meu coração. Nisso a Patrícia chegou: mãe, eu passei no 2º semestre da PUC, mas vão me chamar para ir lá no 1º semestre. E eu falei assim: ué, nós rezamos tanto, eu pedi tanto para Deus. Se foi para você, se você passou no 2º semestre, se você passou lá e te chamarem para o 1º, você vai no 1º, é lá que você passou. Mas mãe, eu vou me separar mesmo. Vai, filha, vai. Nisso que ela saiu, Deus fala com a gente. Falou no meu coração Deus. Como Ele fala? Não sei, Ele fala: Marisa. Ele me chama de Marisa. Marisa, filha, você não falou que quer fazer minha vontade? Eu quero. Ela passou lá, ela vai fazer lá. Mas ela passou no 2º semestre e não para o 1º. Se a chamarem para o 1º,
Não deixe. Deixa ela ir para o segundo semestre, não é minha vontade? Tá bom, Senhor. Bate na hora, volta. O que é? Nós não queremos fazer a vontade de Deus? Queremos. Então é o seguinte, você passou no segundo semestre, para começar no segundo semestre, você vai começar no segundo. Se te ligarem, te convidando para ir no primeiro semestre, diga não. Eu acabei de falar para minha filha, não deve ter demorado 1 minuto. O telefone toca, a PUC chamando. Não vou, ela disse. Só volto em agosto. Falei, você estude, minha filha. Estude que Deus vai te dar a graça. Ela estudou aqueles 6 meses sozinha. Fez vestibular e passou na UEM. Pela graça de Deus. Demorou 3 anos para isso acontecer. Em honra à Santíssima Trindade também ela passou em 3º lugar. Quero dizer para vocês, minha gente, que nossa vida é vida de luta. Em todas as áreas, em todas as áreas. Eu falei da dificuldade financeira e falei da dificuldade profissional de um estudante. Mas parece que para que a glória da minha casa, a glória do meu trabalho, a glória da minha profissão hoje seja maior do que a glória passada, parece que tem uma condição aí, que é construir, reconstruir a casa do Senhor, que é o nosso coração, para que Ele venha morar, para que Ele passe a mandar, para que Ele direcione os nossos caminhos. Tanta gente, parece que quando Deus não está no centro, a roupa não aquece, a comida não satisfaz, a bebida não satisfaz. Parece que, no geral, tudo é vazio. E procuramos trabalho, e procuramos emprego, e vamos trabalhar, começamos a trabalhar contentes. Daí uns tempos parece que todo mundo lá é invejoso. Todo mundo lá quer o meu mal. Todo mundo lá não se importa comigo. Começamos a ter pensamentos que nem de Deus vêm. Começamos a achar demônio para tudo quanto é lado. Podem existir? Podem. E aí saímos daquele trabalho e vamos atrás de um outro emprego. Ficamos lá felizes por alguns tempos. E depois começa tudo de novo. Tudo é vazio, tudo é difícil. Tudo dá trabalho, a insatisfação toma conta. Olha, minha gente, tem mulher que tem tudo. Tudo. E é insatisfeita. Está faltando reconstruir a casa para que Deus possa morar. E quando a pessoa então tenta montar uma firma, vou montar, ó marido, o dinheirinho que sobrou para mim, vou montar, e antes de começar ele desanima, desiste, e não é porque está começando mal não, estava tudo bem. O que é isso, meu Deus? O que é isso, minha gente? É um coração machucado, é um coração destruído, devastado, arruinado, que tem que ser renovado. Tem que ser renovado. Quantas vezes homens, sabe, eu sei que mulher sofre muito, eu sei, mas eu queria dizer para vocês uma coisa, os homens têm sofrido muito também. Homens que não conseguem suprir as necessidades da família. Ou então que leva lá o dinheirinho dele todo mês que trabalhou. E a mulher reclama, os filhos exigem. Mulheres machucadas, homens e mulheres machucados, o coração ferido. Que de tanto ouvirem palavras, você é um fracassado, desde sempre. Você é um burro, não vai dar nada na vida. Onde põe a mão dá errado. As pessoas começam a se sentir incapazes e começam a fracassar de verdade, minha gente. Fracassar de verdade no que faz. Está sempre amarrado, nunca vai adiante. Homens, mulheres machucadas, que não têm mais força nem coragem para ir adiante na sua área profissional, porque começam a projetar o fracasso dentro de casa. O fracasso do coração no trabalho, na área profissional. Começam a projetar corações que não foram curados.
Leve a cura para dentro do teu casamento. Reconstrói a casa do Senhor dentro da tua casa. Leva o perdão lá dentro. Atendi homens que a mulher traiu, a mulher saiu de casa porque tinha outro, e só o que essa pessoa ouvia era: larga essa vagabunda. Vou dizer para você, o coração desse homem, completamente em Deus, rezou, deixou Deus curar o coração, deixou Deus levar a paz dentro do lar dele, e junto com aquela paz ele levou o perdão. E hoje, Marisa, hiper feliz com a esposa que retornou ao seu lar, levou o perdão. O padre Daniel Landi, um padre francês, eu ouvi essa pregação dele, dizia que tinha um casal se separando, o divórcio já estava em andamento, e esse casal tinha 3 crianças, uma de 12 anos, o outro de 9 e outro de 8, e essas 3 crianças todos os dias à noite rezavam para os pais não se separarem, e dizia: papai, mamãe, vem rezar com a gente. Não, não vamos rezar. Papai, mamãe, vem rezar com a gente. Não. Um dia a menininha de 12 anos: papai, só hoje, papai. Não. Mesmo assim, resolveu ele e a esposa. Ali no quarto, quando chegaram as 3 crianças, as 3 com uma cruzinha pequenininha, um de cada vez. Uma colocava na testa do irmãozinho e falava: fulano, você me perdoa? Porque hoje de manhã você estava procurando teu lápis, não tá? Foi isso que foi falado. Sabe, foi eu que peguei. O meu tinha sumido, aí eu peguei o seu. Você me perdoa? Diz que o irmãozinho colocava a cruzinha e falava: perdoo e te abençoo. Nisso o pai chegou, os pais chegaram. E viram aquilo, aí era o outro: fulano, você me perdoa? Perdoo e abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os pais chegaram e começaram a chorar, desesperadamente. E as crianças: papai, mamãe, vocês vieram, agora é a vez de vocês. Vai, papai, põe a cruzinha na cabeça da mamãe e perdoa ela, papai. Passaram a noite se perdoando. Marido colocando a cruz na cabeça da esposa, pedindo perdão, abençoando e perdoando. Diz que eles voltaram à vida, passaram a lua de mel deles, nova lua de mel em Medjugorje, voltaram, vida transformada, com todas as áreas de suas vidas transformadas, porque o perdão reinou, porque reconstruíram a casa do Senhor. Sabe, minha gente, muitas vezes nós fracassamos profissionalmente e não sabemos porquê. A Bíblia diz assim: muitas vezes nós estamos sob a maldição que traz males para a nossa área profissional e consequentemente financeira. Não estou aqui, não gosto disso de pregar a teologia da prosperidade, não. Eu quero falar a verdade. Eu quero falar o que José Antônio Fortea, que escreveu esse tratado demonológico, fala. Eu quero falar com a voz da igreja. E muitas vezes nós somos fracassados profissionalmente, porque aqui dentro, além de estar estragado, machucado, nós ainda andamos recebendo maldições que estão na palavra. Falei de casamento, tem homem que para tudo e não dá certo. Por quê? A palavra de Deus é clara. Vou ler para vocês. Está em Malaquias, né? Malaquias 2. Diz assim:
vou lançar sobre você a maldição. As bênçãos serão transformadas em maldição. Tem outra coisa que me aflige, diz o Senhor nessa palavra. Você fica lançando aqui no altar gemidos e choros, e eu não estou nem aí pelo que você traz para mim. Olha a palavra que ele traz. Eis ainda outra maldade que cometeis, inundais de lágrimas, prantos e gemidos o altar do Senhor, porque o Senhor não dá atenção alguma às vossas ofertas, e não se compraz no que lhe apresentais com vossas mãos, e dizeis, mas por quê? É porque o Senhor foi testemunha entre ti e a esposa de tua juventude, foste-lhe infiel, sendo ela tua companheira e esposa de tua aliança. Fica sobre a maldição quem anda por aí acabando com o casamento do outro, e não dando importância nenhuma para o seu matrimônio. Outros vão mal, porque estão sobre a maldição. O quarto mandamento, honrar pai e mãe. Não vou ler porque não dá tempo. Eclesiástico, capítulo 3, versículo de 6 a 11, mas eu vou falar o versículo 11, diz assim, a bênção do pai, ele abençoa a casa dos seus filhos, mas a maldição de uma mãe arrasa a casa dos seus filhos até o alicerce. Muitas vezes não honramos, não amamos o primeiro mandamento acompanhado de uma promessa. Efésios, lê lá no Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2, 3, 4, uma coisa assim, diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que você seja feliz e tenha vida longa sobre a terra. Muitas vezes nós estamos sobre a maldição. Isso dói meu coração. Vou falar para vocês mais uma coisa. Uma vez nós estávamos saindo de frente de um banco. Coitado do João, vai ficar bravo que eu vou falar isso, verdade. E aí tinha um homem lá pedindo esmola. O João falou assim, eu acho que eu não lembro da história direito, se eu ia ajudando ou não. João, ó, esse daqui faz 20 anos que está aí pedindo esmola. E eu falei, quantas vezes você ajudou? Ah, não estou lembrado não. Nenhuma. Olhar com negligência o pobre, olhar com negligência, pode fazer com que nós fiquemos debaixo de maldições. Nem queria falar isso para vocês, mas existe uma passagem bíblica que diz que quando você zomba de um pobre, não permita que ele lance sobre você maldições, porque na indigência dele, e você zombando dele, ele pode lançar sobre você uma maldição, e Deus a acolheria. A maldição, gente, se ela não tiver um campo fértil, ela não vai pegar, fica tranquilo. E o livro de Provérbios diz assim, aquele que ajuda o pobre não passará penúria, é promessa, não passará penúria, mas aquele que fecha os olhos receberá a maldição. Muitas vezes vamos mal na nossa área profissional por isso, acabamos andando debaixo de maldições. Outra coisa que eu quero falar para vocês, que muitos podem me criticar, mas quando vem falar para mim, também porque eu fiz essa experiência, Marisa, está muito difícil o negócio, não vai. Eu pergunto, você pagou o dízimo? Você paga o dízimo? Malaquias, no capítulo 3, diz assim, vocês pensam que podem me enganar? Aí diz assim, o povo pergunta, mas o quê? No que nós estamos te enganando? Ele diz, no pagamento do dízimo. Primeira proposta que eu vejo Deus fazer, ele diz assim, fazei a experiência, pagai o dízimo integral no templo, para que meu templo tenha o que precisa,
para ver se não abrirei as janelas, as comportas do céu, e derramarei sobre vós muito mais do que vocês precisam. Quanto que é o dízimo? A igreja não fala que é 10%. Tudo bem que a palavra dízimo significa de 10. Diz assim: pagar o dízimo conforme o costume. São Paulo nos dá um conselho: cada um dê de acordo com o teu coração, sem pesar nem medo. Fazei a experiência, diz o Senhor. Vou ter que acelerar, eu tenho mais 5 minutos só, para dizer para vocês que ainda tem outras coisas que podem nos ferir profissionalmente. A maldição de uma mãe, como eu falei. Tem um rapaz que eu atendi também, ia montando um escritório de advocacia, e o pai disse assim: pode montar, mas você vai fechar. Tudo que você faz não dá certo. Isso eu acompanhei, gente. Coincidência ou não, palavra de autoridade de um pai sobre um filho ou não, realmente aconteceu aquilo. Fora nós, quando nós nos auto-amaldiçoamos, e nós assumimos isso mesmo: tudo que eu faço dá errado, onde eu ponho a mão dá errado, eu não vou abrir o negócio não. Fora, quando outras pessoas nos amaldiçoam. Pode acontecer? Pode. Podem fazer um malefício? Pode. Pode. O que a igreja fala? O que esse tratado fala? Malefício, eu já falei para vocês, é quando alguém faz um trabalho para prejudicar alguém com a ajuda do demônio. E aí, o padre José Fortea perguntam para ele: e daí o demônio pode? Ele diz assim: pensem primeiro assim, quando ele fala de uma maré de azar, ele usa esse nome, maré de azar. Ele diz assim: pensem o seguinte, quando tem alguma coisa ruim acontecendo, pensem em primeiro lugar, pode ser uma aprovação para eu sair melhor disso? Se é uma situação boa, pensem assim, pode ser uma situação boa, uma bênção de Deus. Aí ele diz assim: agora, quando não tem explicação nenhuma para as coisas que acontecem, quando não tem nada de racional, aí eu posso achar que tem algo demoníaco por trás. Dá tempo de eu contar mais uma coisa. Eu e o João, no nosso trabalho, rezamos bastante e passamos por dificuldades ainda. Lutamos. Só tenho uma certeza no meu coração: eu não tenho medo. Deus pode tudo. E aí uma senhora foi no nosso local de trabalho, muito oprimida, dizendo assim, foi uma época que nós passamos por realmente, não derruba, viu gente? Quem está em Deus não derruba. Eu já falei para vocês que a Bíblia não fala que é para ter medo do demônio, fala que é para ter medo do pecado. E ela chegou lá em desespero, dizendo assim: o meu sobrinho, a pedido do patrão, veio fazer um trabalho aqui e não conseguiu deixar aqui, mas ele tinha que cumprir ordens. Então ele colocou num outro local de trabalho que mexia com a mesma atividade que a gente. O desespero da mulher era porque no dia seguinte ou na semana seguinte, não sei, não lembro, o dono daquele estabelecimento tinha morrido num acidente de carro. Pode acontecer? Pode. Pega o malefício, pega o malefício, diz o José Antônio Fortea. Ele diz assim: primeira coisa que vocês têm que saber, que quem faz o malefício e aquele que pediu, que encomendou o malefício, são os primeiros a serem atacados pelo demônio. E sempre, ninguém invoca o demônio em vão, ele diz. Sempre que for atormentado, não, quem fez e quem encomendou será atormentado, ou por uma possessão, diz isso, ou por uma enfermidade,
O que fazer então? Isso pode acontecer? Pode pegar? De acordo com Gabriele Amorth, que era exorcista do Vaticano, pode sim. Eu preciso estar com o terreno preparado para que pegue isso também. Uma pessoa que está em Deus, que vive em Deus, e eu já falei isso para vocês, quando eu fui levar um macumbeiro para o Dom Murilo atender, que fiquei conversando com ele um tempão, e disse assim para ele, dizia das táticas do demônio, eu dizia, você pensa, o demônio deve estar bravo comigo, que estou te trazendo aqui para um bispo? Com certeza sim, dizia ele, com a bolsa cheia de vela, para fazer trabalho. Com certeza sim, ele dizia. Me deu um amor por aquele homem. Eu disse assim, mas eu vou à missa, acho que eu já falei isso para vocês. Eu vou à missa, eu confesso, comungo. Eu confesso todo mês, eu vou à missa todo dia. Ele pode me alcançar? Com certeza não. Então, minha gente, vou responder para vocês, lendo aqui o que o Padre Fortea fala. O malefício tem eficácia, ele fala. O que fazer em caso de malefícios? Se o malefício foi praticado, o único modo de destruí-lo é fazendo o contrário. Não vão querer ir atrás de macumbeiro para desfazer o negócio. Não vão. Não vão. Vocês vão fazer um pacto com o demônio. Ele diz assim, quer dizer, se uma pessoa invocou o demônio para fazer o mal, a vítima deve invocar a Deus para que Ele a proteja, ajude e bendiga. O bem sempre é mais forte do que o mal. Aqueles que vêm à minha paróquia dizendo que sofreu um malefício, salvo em casos excepcionais, digo-lhes que é impossível comprovar a causa demoníaca, porque o demônio é invisível, mas que na realidade sofreram um malefício. E o único remédio é o seguinte: rezar. Quanto mais rezar, melhor, dizia ele. E diz mais: rezar o mistério do terço, talvez. Ler o evangelho durante 5 dias. Falar com Deus ao menos por alguns segundos, alguns instantes. E quando o caso é mais grave ainda, ir à missa dominical, e em outros dias na semana também. Colocar um crucifixo em casa. Colocar uma imagem da Virgem Maria, abençoar-se com água benta, uma vez ao dia. Faz isso. E ele diz assim, eu vou ler esse pedacinho que eu sempre falo, não sei nem se está aqui. Não sei onde é que está. Aqui. As pessoas buscam modos complicados de voltar a ter paz, mas devemos explicar-lhes que Deus é um Deus de simplicidade. Pede que Ele dá. Está difícil, está amarrado, está difícil ir adiante, está difícil o estudo, está difícil na tua área profissional. Pede para Deus. Pede para Deus abrir as portas. Pede para Deus dar um direcionamento. E transforma, faz a casa do teu coração um lugar agradável a Deus. Não adianta eu querer andar fazendo pecados, viver traindo, viver de uma maneira pornográfica, mentirosa, viver, gente, gente, pelo amor de Deus, quem compra um carro por 4 mil reais é gente que tem pouco dinheiro, não é? 4 mil, o carro mal anda, gente, não é? E aí o teu carro vale 2, vale 4, e você vende por 7, 8, e acha que fez bom negócio, e depois quer ser abençoado nos teus negócios. Sabe, minha gente, nós temos que ter um coração mais aberto e despojado. E vou falar para vocês, encerro com essa imagem que eu tive antes de sair de casa, e lembrei agora, nesse momento, quando eu fui pedir, olhando para a catedral, que abençoasse a noite de hoje,
e pedindo para o menino Jesus, que eu tenho uma intimidade muito grande com o menino Jesus, eu vi Deus pegando um cartão, não era de crédito, gente, um cartão, e entregando para as pessoas. E eu falei, o que é isso? Mas ele não me respondeu. Mas eu vi que aquelas pessoas iam para aqueles, como um hotel. Sabe aqui, quando você pega aquele cartão e passa na porta do hotel para abrir a porta? Eu vi aquilo. E Deus colocava no meu coração que muitos teriam uma surpresa ao abrirem a porta de suas casas e verem a transformação que Ele faria. Primeiro, aqui. Depois, lá fora. Eu separei uma oração que hoje nós vamos rezar, gente. Ela é longa. Eu podia, mas eu peguei de um padre exorcista, que faz 20 anos que é exorcista. Por isso, graças a Deus, tem coisa escrito lá que muitos falam, não. Ele colocou 20 anos exorcista. Ele é no Brasil o coordenador a nível mundial dos exorcistas do Brasil. E essa oração é dele. Padre Wagner Bahia. Pai Celestial, como o Senhor abençoou os nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, como eles foram fiéis às suas promessas e caminharam diante de ti com suas famílias, e assim ensinaram seus filhos a te obedecerem, e por isso os acumulou de bênçãos e prosperidades. Eles estavam sempre diante da tua graça, e o Senhor prometeu bênçãos à sua posteridade. Hoje venho diante de ti, colocar-me diante desta graça, desta bênção, para que eu e meus familiares possamos viver desta graça e desta bênção que destes à posteridade de seus patriarcas, sermos fiéis como eles foram, e que a graça de sua providência nunca falte aos que te amam. Venho te pedir perdão se não fui tão fiel e não te obedeci como Abraão, Isaque e Jacó, mas creio que poderei viver desta filiação, desta aliança de amor que firmaste para sempre. Quero hoje renunciar a tudo que veio destruir esta bênção da nossa vida financeira, da nossa prosperidade. Tenho percebido tantas dificuldades hoje em manter minha vida, os meus negócios e cuidar dos meus familiares de um modo digno, e que sua providência esteja sempre em minha casa. Quero renunciar em nome de Jesus e pelo seu sangue redentor toda e qualquer maldição que vem da minha família e foi passando pelos nossos antepassados até chegar a mim. Assim como eles, posso ter cometido muitos pecados contra ti, e o inimigo, sabendo disto, tem dificultado a minha vida financeira. Liberta-me, Senhor, de tudo que foi palavra de maldição lançada contra mim e minha família, vinda de meus avós, de meus pais e meus irmãos, que nunca iria dar certo a minha vida, meus negócios e meu trabalho, e que sempre iria passar necessidades e dificuldades financeiras. Vem libertar destas maldições, das palavras lançadas contra mim, e estou perdoando a quem fez isso,
e que nada destas misérias tenha mais poder sobre mim e meus familiares. Também sei, Senhor, que todo roubo, desonestidade, comprar coisas ilícitas, roubadas, avareza, este apego excessivo aos bens, que não me deixa usar de caridade, toda ambição, vaidade, este desejo de querer ter os bens para me mostrar, todo tipo de adultério, prostituição, devassidão, deixar de pagar minhas dívidas, dar cheque sem fundo, usar más intenções para levar vantagem, usar de dinheiro vindo de situações desonestas, nos amaldiçoa. Só um pouquinho. Nós sabemos que tudo isso nos amaldiçoa e não nos deixa prosperar. Estou hoje renunciando a estas situações. Se participei, perdoa-me, Senhor, e lava-me de todo este mal, e que isto não atraia mais bloqueios para a minha vida e meus familiares. Lava-me, Senhor Jesus, com seu sangue redentor, de toda e qualquer maldição que eu posso ter participado, e meus familiares, de ocultismo, macumbarias, feitiços, amarrações, banhos de descarrego, toda e qualquer consagração feita na minha casa, no meu local de trabalho, em minhas propriedades, assim como benzimentos, queimar pólvora, jogar água energizada, defumador, pingas, ou colocar ali amuletos, plantas e quaisquer outros objetos. Estou renunciando em nome de Jesus e pelo seu sangue redentor a estas maldições, e pedindo perdão, e que seja agora liberta a minha vida financeira e de meus familiares. Quero também, Senhor, pedir perdão se amaldiçoei alguém ou desejei mal, e que estas pessoas sejam abençoadas, mesmo se elas me deram prejuízos, me roubaram ou falaram mal de mim. Se desejei que passassem por dificuldades e pagassem tudo que me fizeram, mesmo que seja alguém da minha família ou parentes próximos, mesmo meus vizinhos, concorrentes, colegas de trabalho, meus chefes, estou quebrando em nome de Jesus todo o mal lançado pela minha boca, e quero que estas pessoas prosperem igualmente, como é o meu desejo, que elas sejam por ti abençoadas e cheias de prosperidades. Vem, Senhor, me libertar dessas maldições, assim como meus familiares. Quero pedir perdão, Senhor, pelas vezes que pensei que Deus não gostava de mim e que minha casa não era abençoada, e por isso muitas vezes falei que meu dinheiro não valia e que ele era uma porcaria, que meu salário era uma miséria, que não gostava do meu trabalho, dos meus chefes, até mesmo amaldiçoava aquela empresa que trabalho ou que trabalhei, pelas vezes que falei mal de minha casa, que não gostava de tudo que estava dentro de minha casa, que não gostava daquela rua, dos meus vizinhos,
de todos os bens que o Senhor me deu, carros, motos, bicicletas, até mesmo os ônibus. Ficava reclamando e murmurando, só olhando para os outros, e até criticava quando via alguém prosperando. Liberta-me, Senhor, destas maldições, e que o demônio não tenha mais poder sobre mim, nessas situações, nem sobre os meus familiares. Por isso, te consagro todos os meus bens, trabalho, salários, casas, objetos e utensílios, meu local de trabalho, meus chefes, minha rua, meus vizinhos, meus colegas de trabalho e todos os meios de transporte que tu me deste para usar. Vem, Senhor, santificar tudo isso, para que o inimigo não tenha mais poder de nos causar mal e fechar nossa vida financeira, e que tudo que temos agora te pertence, Senhor, e somos apenas administradores desses bens. Quero pedir, Senhor, toda a libertação e cura que necessito na minha vida, principalmente na minha formação, nos meus estudos, estudo dos meus familiares, toda a dificuldade de ingressar na minha vida profissional, todo bloqueio nos meus desejos e vontade, todo medo que me atormenta, até mesmo para fazer concursos ou enfrentar novas profissões, novos empregos, novos desafios e mudanças. Vem me libertar, Senhor, com o sangue redentor de Jesus, lavando minha inteligência, minha sabedoria, minha capacidade intelectual de todo trauma que eu possa ter sofrido, principalmente nos momentos de pressões e ansiedades, todo medo de falar em público, de expor minhas ideias, meus conhecimentos. Vem libertar-me, Senhor, de toda agressividade, inseguranças ou timidez. Vem, Senhor, com teu Espírito Santo, me dar sabedoria para o novo da minha vida, e saber que o Senhor me capacita para toda boa obra. E que aqui, a partir de agora, não vou ficar olhando mais para o passado, e sim para esta vida nova que o Senhor me concede, e me liberta de todo e qualquer bloqueio na minha vida financeira. Louvado seja o Deus da bênção, que quer que seus filhos sejam abençoados, assim como todos os seus bens. Amém, amém, aleluia. Mais um pedacinho, acabou aí? Então uma salva de palmas mesmo. É isso aí. E é assim, se Jesus é simples, se Deus é simples, nós vamos cantar. O impossível, isso, Ele pode realizar. Segura firme. O impossível